Olá! Hoje veremos como utilizar a ferramenta de projeção de demandas de consumo familiar que possibilitam analisar a produção sob demanda nos territórios, permitindo avaliar a possibilidade de criação de iniciativas de economia solidária que tenham sua sustentabilidade facilitada pelo atendimento das demandas de consumo local. Para isso, vamos inicialmente fazer o nosso acesso ao sistema com o login e a senha. Entramos no sistema e aqui teremos então a ferramenta que nos permite fazer essa pesquisa. Clicamos aqui em buscador, pesquisar, cadeias logísticas e demanda familiar em volume. Essa projeção é feita com base nos dados do IBGE na pesquisa de orçamentos familiares e é feita uma projeção estatística para os territórios, considerando-se o número de famílias neles existentes. Então vamos aqui selecionar o nível territorial, podemos escolher territórios da cidadania e aqui então vamos escolher o território que desejamos pesquisar. Vou pesquisar em Inhamuns, Crateús, Ceará e, se quisermos, podemos incluir um produto, insumo ou resíduo, mas para ter toda a lista de produtos, simplesmente clicamos em pesquisar. Quando fazemos essa consulta, o que temos? Já temos aqui a informação, portanto, dos dados que se referem ao Censo 2010 e à POF de 2008, a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008. Aqui temos o território pesquisado, sua população, população urbana, rural, etc., número de famílias, porque a pesquisa toda é feita pelo número de famílias. E então nós temos aqui, para os vários itens, a sua projeção de demanda. Então nós temos aqui arroz, milho, feijão, verduras, hortaliças, alface, couve e por aí vai. Temos todos os produtos listados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Para cada item desse, por exemplo, frutas de clima tropical, nós temos aqui ao lado o volume de consumo anual em quilogramas. Então, nós temos aqui 11 mil toneladas que são consumidos anualmente de frutas nesse território. Então, do mesmo modo, nós temos os outros produtos. A metodologia usada pelo IBGE converte o volume de 1 litro para a unidade de 1 quilo. Então, líquidos aqui, quando aparecem em unidades de quilogramas, é por essa associação feita segundo a metodologia do IBGE. Quando a informação aqui na coluna aparece com o valor zero, é porque não temos informação a respeito desse consumo ou porque o volume de consumo é inferior a 1 quilo ano pessoa, então acaba não havendo projeção desses itens. Então, são dados que são gerados através de uma projeção e isso significa que nós temos, portanto, dados que são colhidos em algumas regiões, que são, por outro lado, feito uma média estatística, e por essa média estatística depois é projetado para cada território, podendo haver, evidentemente, distorções regionais com relação a isso. Mas já nos dá uma base para poder entender um certo horizonte das demandas existentes no território. A outra pesquisa, então, buscador pesquisar, cadeias logísticas, e aqui nós temos a demanda familiar em reais. Nesse caso aqui também vamos selecionar um território, no caso aqui vamos manter a nossa pesquisa para o mesmo território,
distrito de Inhamuns, Crateús, Ceará, e vamos fazer a mesma pesquisa. Quando fazemos essa pesquisa, teremos agora a base de dados do IBGE utilizada é a de 2002, o censo de 2000. Nós mantivemos essa base de dados, as informações da base de dados antiga, pelo detalhamento territorial que havia naquela pesquisa, que permite fazer um ajuste mais adequado do ponto de vista das demandas territoriais nas regiões do campo. Aqui também nós temos, então, naquela ocasião, o número de famílias, a população, e daí nós temos aqui também as demandas existentes nesse território. Então, aqui, como vocês veem, está dividido também por faixas de renda, e no caso aqui são valores em reais de consumo mensal. Então, aqui também nós temos as despesas das famílias, do conjunto das famílias desse território. E essas despesas estão discriminadas por vários itens. Então, as despesas com alimentação, no item 211, e despesas com habitação, no item 212, e assim vai. Temos todas essas despesas que nos dão uma certa projeção também de gastos dessas famílias. Então, por exemplo, roupas de homem, roupas de mulher, de crianças, calçados, quanto se gasta com gasolina, quanto se gasta, enfim, com sabonetes, com os vários itens, remédios, com tudo aquilo que parte da despesa mensal monetária e não monetária das famílias. É importante entender que essa pesquisa se refere também a rendimentos não monetários, portanto, parte desse consumo pode ser oriundo da própria produção das famílias ou de trocas de produtos entre elas, ou seja, rendimentos não monetários. Aqui nós temos também, no caso da alimentação, o desdobramento desses valores de consumo mensal. Então, batata inglesa, cenoura, tomate, cebola, laranja, maçã. E temos então os valores que são consumidos mensalmente por essas famílias. Há aqui uma defasagem no tempo em que a pesquisa foi feita e os valores atuais, mas também permite ter uma noção de volumes e de valores, nesse caso, do consumo das famílias. Bem, então, por hoje vimos como utilizar essas duas ferramentas. Lembrando que ao encerrar a sua pesquisa, você deve sair do sistema, realizar o seu logout. Por hoje ficamos aqui. Até a próxima.